Sejam bem-vindos à terceira aula de Excel básico aqui com o professor Helder Silva. Nesta aula nós estaremos trabalhando as principais funções do Excel e trabalhando também com formatos personalizados. Tenho aqui uma pequena tabela para exemplificar. Eu espero que você possa aproveitar bastante os recursos que serão postados aqui, certo? Eu vou começar trabalhando aqui com os formatos personalizados. Por exemplo, eu digito aqui meu telefone 012 3933 0347. Eu gostaria que o formato ficasse aplicado aqui, né? Então aqui na minha atividade eu tenho aqui esse telefone sendo aplicado, né? Só que ele não sai com o formato. Eu gostaria que ficasse 012 entre o parênteses, se tivesse um tracinho aqui, e ele não faz isso para mim. Então nessa aula nós estaremos fazendo isso. Então vamos começar, não é? Os formatos personalizados eles são criados através de dígitos numéricos, sendo que o dígito 0 ele representa um dígito e caso não seja utilizado será apresentado mesmo assim. Já o hashtag ele representa um dígito, caso não seja utilizado não será apresentado. No meu exemplo aqui, olha, eu estou criando um formato para o telefone. Abri o parênteses, coloquei 3 zeros, fechei o parênteses, 4 zeros menos 4 zeros. Então, nesse formato, ó, se não for utilizar o DDD, será apresentada a sequência de zeros assim mesmo. Então, se eu não colocar 012 aqui como exemplo, 041, 013, né, vai aparecer mesmo assim. Com a hashtag, né, nesse formato, se eu não utilizar o DDD, não será apresentado a sequência de zeros. Então, será apresentada a sequência de zero e não será mostrada, tá certo? Então, o formato, né, ficaria da seguinte forma, então. Vamos lá? Eu vou clicar aqui no meu campo telefone, uma vez. Vou clicar na caixa aqui de início. Na caixa de formato de número, vou abrir a caixinha minha aqui e procurar mais formatos de número. Seleciono a opção chamada personalizado. Então, marquei aqui o personalizado. Vou apagar aqui dentro geral. Abrir um parênteses, ó. 1, 2, 3 zeros, fechei. 1, 2, 3, 4, menos 1, 2, 3, 4. Quando eu confirmar com OK, olha só, já vai ficar o formato ali. Vamos lá novamente, ó, 0, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, ó, Enter, já formatou. Tá? Se eu não colocar o formato, vamos lá, o DDD, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, sem DDD, olha lá, ficou os zeros. Então o formato criado com zeros, se eu não usar todos os dígitos, os zeros são apresentados. Mas vamos supor que se eu tivesse colocado como formato usando hashtag ao invés de zeros, não é? Então vou apagar o meu formato aqui, abrir novamente, hashtag 1, 2, 3, fechou, parênteses, 1, 2, 3, 4, menos 1, 2, 3, 4, confirmei com OK. Então olha lá, como eu não digitei a sequência de DDD, não é apresentado aqui dentro da caixinha, tá? Se eu tivesse colocado apenas o número 7890, olha só, não aparece. Por quê? Porque eu não utilizei toda a sequência. Porém, se eu tivesse feito isso com o formato apresentando os zeros, o que aconteceria? Ele preencheria de zero o restante que não foi utilizado, tá certo? Bacana? Isso aqui é um pequeno exemplo, não é? Você poderia fazer isso para o CPF, para o CGC, poderia fazer para qualquer formato, né, relacionado aí dentro da sua empresa. Então aqui eu estou usando para o telefone, né? E se eu precisasse preencher a sequência 0001, né? Como é que eu faria? Vou lá, vamos fazer exemplo, ó. Mais uma vez, mais formato de número, colocaria aqui, vamos lá, um exemplo, 000 0000. Pronto, ó. Colocar aqui 01. Prontinho, ó. Ele aí preenche o restante, ó. Tá certo? Porque já não precisou fazer um formato assim, né? 2, olha lá, 78, olha lá, 0078. Então, são formas de você personalizar a sua sequência, tá certo? Então, vou deixar aqui meu formato personalizado para o telefone, com essa representação aqui de zeros, tá certo? Olha lá, então, isso dentro do formato personalizado. Só lembrando, novamente, ó, onde que eu fui mesmo? Início, personalizado, mais formatos de números, certo? Personalizado, apaga a caixinha geral e acrescenta o formato que você quer, tá certo? Então, nessa minha atividade, né, eu estou criando esse tipo de formato personalizado, ok? Muito bem, dando sequência,
Vou criar um formato personalizado utilizando os recursos para valores. Né? Esses dias eu precisei criar um formato personalizado apresentando para o campo do tipo saldo. Por exemplo, aqui no meu formato numérico, no meu saldo aqui 2000, eu precisei colocar o formato em dólar, mas não só o símbolo do dólar, colocando essa sequência, ó, OS, cifrão, e precisei colocar o valor aqui, ó, 2000. Só que quando eu faço isso, ó, ele não identifica como número, porque ele ficou alinhado à esquerda. Só um exemplo, se eu fizer igual esse mais este, ó, não dá certo. Por quê? Isso daqui não é um formato correto, isso não é um formato aceito pelo Excel, mas eu preciso criar um formato que possibilite aceitar esse tipo de formato aqui. Então como é que eu faço, né, para criar um formato de moeda personalizado? Fácil, olha só pessoal, dentro aqui da minha caixa de exibição, vou lá novamente início, trocar aqui geral, mais formatos de número personalizado, formato personalizado, e vou criar, né, entre aspas, eu coloco o símbolo que eu quero que apareça. Fechei novamente, dou um espacinho, um asterisco para alinhar o dígito à esquerda e venho aplicando hashtag. Muito bem. Agora 0. Vírgula 00. Então tá aqui o meu formato, né, sendo criado, sendo personalizado. Quando eu confirmar com OK, vou colocar aqui novamente 2000. Tá lá, ele aceitou, né? Automaticamente até aceitou ali a minha conta. Então esse aqui é um formato personalizado usando um recurso, né, do Excel. Então eu posso criar qualquer tipo de padrão de moeda, não importa o país, sendo dessa forma, tá ok? Então o dígito é aplicado e o símbolo é colocado entre aspas, né? Só vou voltar aqui, ó, novamente no personalizado, mais formatos de número, olha lá como é que ficou. Ele vai ter esta aparência, entre aspas, dá um espaço entre o asterisco, tá certo? E aí você tem o formato seu aí personalizado. Não, eu vou copiar aqui o meu formato para os demais, né? Clicar aqui no pincel, vou puxar ele até onde eu quero, que ele faça, prontinho, até aqui, ó, e tá lá, todo muito formatado com o formato em dólar, personalizado. Mesma coisa eu faço aqui com o formato de telefone, né? Ó, clicou no pincel, arrasta até onde você quer, tá lá, já está formatado, ok? Vou voltar minha exibição aqui ao normal, 100%, né? E fazer aqui o teste 12 45 37 8900. Muito bem, ó, tá lá meu formato sendo aplicado, ok? Bacana, pessoal. Então a aplicação de formatos personalizados é feita dessa forma, tá? Então você pode ficar aí bem à vontade, criar o formato que você quiser, ok? Fazer a aplicação que for necessária aí para que você possa então personalizar, ok? Bacana, né? Dando sequência aqui, pessoal, nessa nossa atividade eu vou trabalhar com as funções de estatística, né? Então, por exemplo, aqui eu vou precisar somar esse intervalo. No Excel, todas as vezes que eu for somar ou aplicar qualquer fórmula, eu sempre começo colocando o sinal de igual, tá? Então eu vou fazer aqui uma soma do intervalo G3 até o intervalo G14. Posicionei o cursor, igual, soma, abre um parênteses e seleciono o intervalo. Selecionei o intervalo, um Enter, confirmou. Para encontrar a média, coloco igual, a média, abro um parênteses, selecionei o intervalo, tá aqui, ó, a média. Para encontrar o máximo, igual, vamos lá, novamente, máximo, peguei aqui a minha função, seleciono o intervalo, Enter. Para encontrar o mínimo, igual, mínimo, em todos os acentos, tá ele lá, seleciono o intervalo, prontinho, um Enter. Para contar, igual, conte ponto valores, seleciono o intervalo, está aqui a contagem, muito bem, dos valores. Quero agora contar, né, por cidade. Então vou colocar aqui a função chamada igual a conte ponto C, abre um parênteses.
Primeira coisa que informa é intervalo. Selecionei um intervalo. O que eu quero contar é São José dos Campos. Um ponto e vírgula. Vou dar um clique aqui, ó, no nome de São José dos Campos. Fechei, um Enter. Tenho 2 clientes em São José dos Campos. Para São Paulo, igual. Coloco novamente conte.c, abrir um parênteses. Seleciono o intervalo. Muito bem, está aqui. Ponto e vírgula. E dou um clique em São Paulo. Fechei o parênteses. Enter. Também tenho 2 clientes em São Paulo. Igual. Conte.c, abre um parênteses, selecione o intervalo das cidades. Novamente, ponto e vírgula, dou um clique em Campinas. Enter, tem 4 clientes em Campinas. Igual, função conte.c, abriu parênteses, selecionei o intervalo de cidades, ponto e vírgula, vou dar um clique em Mogi das Cruzes. Novamente, um Enter, tá ele lá, tenho 4 clientes também em Mogi das Cruzes. Agora eu quero não contar, mas somar os saldos por cidade, tá? Então, vou somar aqui o saldo de São José dos Campos. Então, vou usar a função soma-c, igual a soma-c, abrir um parênteses. Primeira coisa que eu informo, o intervalo onde encontra as cidades. Então, selecionei aqui, intervalo de cidades. O critério, ponto e vírgula para separar, o critério é São José dos Campos. Assim que eu encontrar São José dos Campos, eu quero fazer o quê? Somar. Quem? Os saldos. Então, independente de onde esteja, ó, selecione todo o intervalo. Ele que vai procurar e somar para você. 21.500 é o que corresponde ao saldo de São José dos Campos. Para São Paulo, igual a soma C, abrir um parênteses, tudo bem? Primeiro caso, selecione o intervalo das cidades, ponto e vírgula. Quem é o critério? São Paulo. Quando encontrar São Paulo é para somar os saldos. Independente de onde eles estejam, selecione do início ao fim. Enter. Muito bem. Para Campinas, igual, soma C, abrir um parênteses. Primeiro caso, informe onde estão as cidades. Logo em seguida, ponto e vírgula, e diga qual é o critério. Campinas. Encontrei Campinas. O que eu quero somar? O saldo. Então, selecione o saldo. Muito bem, vou dar um Enter. Está lá o total de Campinas. Para Mogi das Cruzes, a mesma coisa. Igual, soma C, abrir um parênteses. Selecione o intervalo das cidades. Ponto e vírgula. Diga qual é o critério. Mogi das Cruzes. Encontrou Mogi das Cruzes, soma quem? O saldo. Está ele aqui, não é? A soma do meu resultado, certo? Ele quer saber um resultado por cidade, né? Então, dando sequência aí às funções lógicas. Dentro do Excel, há a possibilidade de você trabalhar os critérios utilizando as funções lógicas. E a função lógica ela utiliza alguns operadores, como sendo maior, menor, maior igual, menor igual, igual e diferente, para tomadas de decisões. É muito comum isso no Excel, trabalhar com funções do tipo lógicas. E nessa atividade eu tenho uma margem de lucro aqui que o cliente gostaria de retornar por resultado em cidade. Se o total da minha cidade for maior que 10.000, então apresenta aqui lucro, se não, apresenta prejuízo. Para essa atividade, né, nós deixamos aqui pronto a explicação da função C, que é a função que nós vamos usar. Se a minha condição estiver de acordo, ela sempre vai retornar verdadeiro, caso contrário ela retorna falso. Então a função C verifica um critério e se estiver de acordo com o critério retorna verdadeiro, se não retorna falso. Exemplo, se resultado por cidade maior que a margem de lucro, então apresenta a resposta verdadeira, lucro, se não apresenta prejuízo. A sintaxe da fórmula é esta, sinal de igual, C, abre um parênteses. O teste lógico ele é formado por esse critério. Logo em seguida vem um ponto e vírgula, que significa então, e vem a resposta verdadeira. O senão é representado por um ponto e vírgula também, e aí logo em seguida a resposta falsa. Lê-se da seguinte forma: se a minha margem de lucro maior que o total por cidade, então apresente lucro. Se não, olha o ponto e vírgula, se não, apresente prejuízo, né? Então a função C, vale lembrar, ela sempre trabalha com os operadores lógicos. Quais são eles? Maior, maior igual, menor, menor igual, aí eu vou ter o igual e eu vou ter o
diferente. São esses operadores lógicos: maior, maior igual, menor, menor igual, igual e diferente. Visualizando aqui o exemplo, vamos lá, então, igual, se, abre um parênteses, abre um parênteses, a margem de lucro, a margem da cidade, maior que a margem de lucro, então, ó, ponto e vírgula, abre aspas, responda lucro, fecha aspas, se não, é um ponto e vírgula, apresente prejuízo. Muito bem. Fechei aspas e fecha-se o parênteses. Tá lá, deu lucro. São José maior que a margem de lucro. Ok? Para São Paulo a mesma coisa, ó, igual, se, abre um parênteses. Se o valor de São Paulo maior que a margem de lucro, então, é um ponto e vírgula, represente lucro. Fechei aspas. Senão, prejuízo. Muito bem, fechou. Tá lá. Mesma coisa, igual, se, abriu parênteses. Se o valor de Campinas maior que a margem de lucro, então, entre aspas, apresente lucro. Senão, é um ponto e vírgula, apresente aqui prejuízo. Fechei aspas. Enter. E agora, encerrando, igual, se, abriu parênteses. Se o valor de Mogi das Cruzes maior que a minha margem de lucro, muito bem, então, ó, é um ponto e vírgula, apresente lucro, senão, ponto e vírgula, né, ó, represente senão, também, apresente prejuízo. Então, está aqui, pessoal, as principais funções do Excel sendo aplicadas nessa atividade, mostrando também como cria o formato personalizado. Vou aumentar a margem de lucro para 30 mil. Vamos ver, olha só. Muito bem, ó, São José e São Paulo com prejuízo agora e Campinas e Mogi com prejuízo, tá certo? Sempre olhando aqui o critério, tá, da função C. Ela trabalha assim: primeiro o critério, depois resposta verdadeira, depois resposta falsa. Sempre levando em consideração os operadores lógicos: maior, maior igual, menor, menor igual, igual e diferente. Bacana, pessoal, beleza? Fico feliz aí de ver você acompanhando nossas aulas, certo? Agora só tem um jeito de aprender, é fazendo, tá? Então não deixa de participar das aulas, divulgue o nosso trabalho. Nós estamos aí a cada dia melhorando mais e mais. Aí para você uma pequena planilha, uma simples planilha, mas o objetivo aí está sendo alcançado, não é? Que é divulgar aí trabalho com Excel. Não esqueça, nós vamos até o nível do Visual Basic, tá? Então nós vamos estar programando em Excel. Então divulgue o trabalho, divulgue a ideia, e eu fico aguardando vocês aí na próxima aula, na aula de número 4, tá certo? Só aplicando aqui o nosso formato, ó, marquei aqui o intervalinho, vou voltar aqui na caixinha, ó, o formato já está pronto, né? O personalizado que nós fizemos. Mais formatos de números, vou buscar ele aqui, olha aí, ó, que bacana que ficou, né? Ó, então você aprendeu aí a gerar um formato personalizado. Então, fica com Deus, até mais. Na aula de número 4, nós vamos aprender a proteger o conteúdo da célula, como não permitir o usuário apagar as suas fórmulas. Então divulga a ideia e eu fico aguardando vocês aí na próxima aula. Obrigado, até mais, fica com Deus, tchau, tchau.